Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Oliveira e hoje nós vamos tratar sobre um assunto de grande importância para todos nós. Desde que o capitalismo ele tomou grande movimento a partir da Idade Moderna, então começou a haver uma mudança na questão do consumo do ser humano. O consumo é natural. O consumo ele vai estabelecer uma relação de necessidade biológica. Todo ser humano precisa se alimentar, precisa vestir, como até os animais. Não vestir, os animais é diferente, só se alimentar. Mas o ser humano precisa de alimento, precisa de teto, precisa de vestimenta, precisa de medicação. E são coisas básicas para o consumo. Mas no momento em que começou a haver excesso de produção, excesso de estocagem, e quando chegou o sistema de propaganda e marketing atuando na área comercial, então a partir daí o consumo passou a ser consumismo, que está relacionado a desejo, que está relacionado vamos dizer, ao consumo de supérfluos, ao consumo para fazer estoque, de estocagem. E então o mundo começou a entrar noutro ritmo. Consumo é necessário, mas o consumismo nem tanto. Ora, à medida que a sociedade foi ficando mais complexa, ela começou a ter necessidades. A gente sabe, na Idade Antiga, as pessoas não se preocupavam em ter tanta coisa. Eu me lembro bem, estudando a sociedade grega, ela basicamente não consumia quase nada, as casas eram simples. Eles preparavam-se muito na Grécia Antiga, na questão física, na questão da arte, da poesia, da filosofia, mas o capitalismo basicamente não existia. A Roma Antiga já começa a ter uma certa mudança nesse sentido, quando for estabelecendo comércio com outros países, com outros impérios, para melhor dizer. Mas no nosso caso, principalmente depois do século XIX, na segunda Revolução Industrial de 1840 na Inglaterra, então começa-se a haver um melhor entrosamento comercial de exportação e aí o consumo começa a aumentar. A gente vê no Brasil colônia que os portugueses vinham aqui apanhar o pau-brasil para fazer tinta e pedras preciosas, o ouro, para o português e a Europa consumir. Então já estava numa situação de embalagem bem avançada no sentido do consumo. E hoje? O ser humano ele se baseia numa dualidade, dor e prazer. Quando chega a dor, ele procura se afastar dela, mas o prazer, ele busca se aproximar. A sociedade moderna buscou no consumismo, o prazer de ter, o prazer de se vestir bem, o prazer de ter um carro novo, uma casa nova, com utensílios novos.
A partir daí começou também a comparar. Quando o vizinho compra uma geladeira nova, então o vizinho, o outro vizinho, isso não é regra geral, mas geralmente começa a despertar a vontade de comprar também uma geladeira, ou um carro, ou uma bicicleta para o filho. Quando a família A compra uma bicicleta, a família B parte também para comprar outra. Não é regra geral, mas quase sempre no mundo do consumo é esse. Porque o consumo passou a dar prazer. Não um prazer sustentável, mas um prazer imediato. Então, a partir daí, o consumismo vem para valer, com uma grande rede de marketing, entendeu? Propaganda muito bem feita, criando nas pessoas necessidade. É aí onde está o perigo. Porque tão logo você compra um determinado objeto que muitas vezes você não tem muita necessidade, logo você vai perdendo o encanto por esse material que você comprou. Então não é um prazer. Aliás, todo prazer ele não é sustentável, ele é imediato. Mas é isso aí que se busca atualmente, quando as informações são múltiplas, a quantidade de produtos são múltiplos, e aí vem as dúvidas e a necessidade de consumir. No momento em que a televisão e os meios de comunicações, como um todo, e agora principalmente com a internet, se adentrou pelos interiores, pelos rincões, foram dizimando as culturas e criando necessidade naquelas pessoas simples, humildes, que sempre ganharam pouco, mas agora, apesar de ganhar pouco, querem consumir bastante. Aí surgem os empréstimos e as pessoas ficando cada vez mais presas ao sistema capitalista por conta do alto consumo. É de chamar muita atenção a questão dos consignados. Tem os aposentados pelo INSS, e muitas vezes aquele que ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos e que em casa tem familiares, tem filhos ou tem netos que desejam consumir o supérfluo, que é o celular e outros utensílios, perfumes, etc. Então faz muitas vezes, obriga o seu pai ou o seu avô a tirar empréstimos consignados. E essas pessoas vivem sempre presas ao sistema financeiro. Ora, quem vive preso ao sistema financeiro nunca consegue ter paz, porque parte das suas energias que foram destinadas a conseguir um trabalho, a conseguir um emprego e passar 30, 40 anos trabalhando, agora estão sendo consumidas aos poucos por coisas supérfluas, graças a um trabalho competente de marketing e de propaganda como um todo. E ainda mais, as pessoas também passaram a ser mercadoria no mundo do consumismo, no mundo do consumo e do consumismo. As pessoas passaram a ser mercadoria. A gente abre a internet no WhatsApp, Instagram, seja lá que linha for, e vai notar pessoas e mais pessoas, os seus milhares, tirando fotos, sorrindo, vai para pontos pitorescos, em busca de quê? De consumidores, entre aspas. Eles agora estão, entendeu, na situação de mercadoria. O homem pós-moderno, entendeu? Em certos momentos ele passa a ser mercadoria, ele busca clientes, que após selfies e selfies, sorrindo, ele vem a ansiedade de verificar quantos cliques houveram, como é que chama o nome específico? Pode ajudar?
quantos clicaram? Quantos visualizaram? Vamos dizer, quantos visualizaram a sua selfie? Então o ser humano também passou a ser mercadoria. E a ansiedade é grande. A solidão é grande, por quê? Porque enquanto o indivíduo estiver conectado ao meio social como amigo, ele amigo continuará sendo. Mas no dia em que ele for excluído, acaba a amizade. Veja que nesse mundo da tecnologia, ele é muito vulnerável, é muito frágil. Independente de uma amizade verdadeira que muitas vezes até se confronta, muitas vezes até passa um tempo afastado um do outro, mas em seguida eles voltam, entendeu, a se falar, voltam a ter uma relação de amizade. Mas no mundo do selfie, no mundo da internet, é um pouco diferente. Exclui, acabou a amizade, parece que morreu a partir dali. Então até as próprias pessoas passaram a ser mercadoria dentro desse sistema. Olha, veja bem uma coisa. Temos basicamente consumo por necessidade. É aquele que você vai ao supermercado comprar o alimento, ou vai à loja comprar a roupa, vai comprar o tecido, vai comprar daquilo que você necessita. É um consumo por necessidade. Depois você vê o consumo por impulso. Aquele que você estava em casa, quando você estava em casa, vendo na internet, ou vendo na televisão, ou rádio, e agora na internet, você vê o produto, desperta a vontade de comprar o produto, vem para a cidade comprar algo que realmente você tem necessidade e de repente você está comprando aquilo que você despertou, mas nem necessidade você tem. É uma necessidade secundária, ou está em terceiro lugar, ou quarto lugar, etc. Mas compra. Então você vai se comprometendo com o sistema. Cada vez mais gastando aquilo que você não pode, saindo da sua situação financeira quando você tem um trabalho, e se não tiver trabalho, pior ainda, que não tem renda. Mas compra por impulso. Compra pelo despertar de necessidade momentânea. Então vamos ter cuidado nisso, para a gente não cair nessa enrascada, como se diz. Entendeu? Então, mas o sistema, ele vai cada vez mais impulsionando você a comprar por impulso, a comprar aquilo que você não tem necessidade. E isso, de uma certa forma, e dentro desses dois sistemas é que faz você se endividar, comprar com 4, 5, 6 meses, colocando o débito para frente. Saia dessa. Compre à vista. Compre pela melhor forma para você não pagar juros e não colocar débitos para a sua vida, entendeu? A médio e às vezes longo prazo. Procure juntar o dinheiro antes. Procure se capitalizar para depois efetuar a compra daquilo que você realmente precisava. A instabilidade de desejos e a insaciabilidade é que interessa ao sistema capitalista. Você é insaciável enquanto comprador, entendeu? Você tem essa instabilidade de desejo. Hoje você deseja esse material, amanhã deseja outro, depois de amanhã você vai desejar mais outro, então fica instável. Bem diferente na época que se comprava no balcão. Na década de 60, até a década de 60, 70, já terminando na década de 80, agora do século 20, você ia fazer uma compra e chegava lá na mercearia ou no armazém e dizia, olha, eu quero 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, aquilo. Então a pessoa te despachava unicamente pelo que você pedia. E aí você era um consumidor realmente por necessidade.
Então ali você ia pagar, ou se não colocar lá num caderno, que o dono da venda mantinha lá na sua cidade, ou no seu bairro. E aí quando era no fim do mês, quando você recebia o dinheiro e ia fazer o pagamento. Mas aí vem o supermercado, né? Onde você tem acesso direto à mercadoria, né? E aí você ainda tem um carrinho e tem a liberdade de colocar essa mercadoria no carrinho e sair pelas ruas internas do supermercado, do mercadinho, e lá vai você gastar muitos daqueles produtos não tinha necessidade de você consumir, como não existia no passado, e então vira-se uma sociedade de consumo, a necessidade de consumidores, entendeu? Por impulso, principalmente. Nisso é preciso a gente ter uma ideia do que seja gasto e investimento. Ora, se eu vou a um supermercado, se eu vou fazer uma compra daquilo que eu tenho necessidade, para me alimentar, para fazer um conserto na minha casa, consertar a porta, pintar as cadeiras, etc., isso é um investimento que você está fazendo para o seu bem-estar. Aí investir. Porque o dinheiro, ele não só serve para comprar o material, ele também vai servir para a compra de equipamentos, de mercadoria, para a tua sobrevivência. Então, nesse caso, é investimento. Agora, quando você começa a encher o carrinho de mercado daquilo que você não precisa, aí realmente está o gasto. Tudo aquilo que você vai fazer que não tem tanta necessidade constitui gasto, mas aquilo que você compra, entendeu? Para o seu bem-estar, para a sua comodidade, então aí está o investimento. Então vamos primar basicamente pelo nosso investimento, isso é fundamental. Então dessa forma, vamos ter cuidado com as algemas capitalistas, cuidado com os consignados, cartões de crédito. O cartão de crédito a gente não está manuseando o dinheiro em si, e sim apenas um pedaço de plástico. E assim, psicologicamente, nos deixa à vontade para consumir mais. O comprar por necessidade é importante. Vamos buscar uma vida mais sustentável. Essa é a questão. Tem muitos consumidores na rua, não pode pegar qualquer dinheiro que pega, vai consumir de imediato para suprir uma necessidade interna de ansiedade, para preencher uma necessidade interna. Essa é uma grande questão, entendeu? Então vamos ser racional nesse sentido. Lembre-se que o capitalismo, ele é o seguinte, ele quer lucro. Ele põe à disposição, o capitalismo, ele põe à disposição a mercadoria, te facilita a compra, mas ele quer lucros. Ele quer riqueza, ele quer acúmulo. Cuidado agora com a compra pela internet, porque você indo para a cidade, ainda tem aquele trabalho de ir na rua, de entrar numa loja, noutra, vai noutra. Às vezes passa uma manhã inteira para comprar um material, uma blusa, um vestido, uma mulher, uma calça, uma camisa. Agora não. Agora tem a comodidade de estar em casa pedindo, entendeu? Te entrega em tua casa para dizer o seguinte: ei, estás preso ao sistema. Não tens liberdade. Só resta para você consumir. Tem o pequeno prazer do consumo, mas só que cada equipamento, cada roupa, cada elemento que a gente compra, entendeu? Esse prazer, rapidamente ele vai embora. Não tem sustentabilidade, esse encanto, a busca do encanto através das compras. Nos resta apenas centrar toda a nossa atenção dentro de nós mesmos para buscar sustentabilidade
pedir ao nosso Pai Celestial que dirija os nossos caminhos. Então, grande consumidor, consuma sim, mas por necessidade. Até a próxima.